Shalom, sejam bem-vindos a este serviço em português. Se você fala português, escreva Shalom nos comentários e diga de onde está assistindo. Nós temos aqui um primeiro comentário. You know what I'm saying? Free Palace. I think you are saying Free Palestine. That's okay. Very, very good for me. José Antonio Ramírez Monta dice tú y luego dijo hola. Hola, Shabbat Shalom para todos. Ok, el servicio de hoy es en portugués. Sean bienvenidos. Agora, vamos passar a nossa benzão da abertura. Baruch אתה העליון, שנתת לנו חיים, והרשית לנו להתכנס היום לעבוד אותך, אמן. O nosso Shema Israel. Shema Israel, Elion Eloheinu, Elion Echad. Agora nós temos aqui a declaração de fé ebionita. Todo ebionita deve se lembrar destas lembranças. Número 1, somente El Elion, o Deus Altíssimo, deve ser adorado. Número 2, a libertação da escravidão no Egito. Número 3, o Shabbat e as festas. Número 4, os 10 mandamentos dados ao povo no Sinaí. Número 5, que a Bíblia, a Mikra, é sagrada. Número 6, que El Elion punirá e recompensará aqueles que merecerem no futuro. E número 7, que a redenção virá quando o tempo determinado por Elion chegar. Temos aqui Abhishet Tivari. Olá, Shalom. Ok, agora vamos passar ao nosso primeiro Salmo, ok, deste serviço religioso. Isso será o Salmo número 14. O insensato diz em seu coração, Deus não há. Corrompidos estão, sua obra podridão, não há quem faça o bem. Do céu o Senhor se inclina sobre os filhos de Adão, para ver se há um só sábio, um só que busque a Deus. Todos juntos se desviaram, todos se corromperam, não há quem faça o bem, não há sequer um. Acaso não compreenderam os que praticam a maldade, que devoram o meu povo como quem come o pão? Eles não invocam o Senhor, grande espanto os tomará, porque Deus está no meio da geração dos justos. Vós humilhais o conselho daqueles que são pobres, mas o Senhor é o refúgio daqueles que o temem. Oh, se de Sião viesse a salvação de Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará, Israel se alegrará. Agora vamos passar à nossa oração de Shacharit. Obrigado, Elion, nosso Deus, por em sua imensa misericórdia me permites despertar para um dia mais. Meu Deus, a alma que me deste é pura, tu a criaste e insuflaste em mim, e um dia a tomarás de volta, mas o devolverás a mim num futuro ainda por vir.
Enquanto minha alma estiver dentro de mim, reconhecerei diante de ti que tu és o Criador e Senhor de todas as coisas. Bendito sejas tu, Ele nosso Deus, pois no futuro restaurarás a visão aos cegos, a audição aos surdos e a vida aos mortos. Bendito sejas tu, Ele nosso Deus, pois curas os enfermos. Bendito sejas tu, Ele nosso Deus, pois libertas os cativos. Bendito sejas tu, Ele nosso Deus, pois nos dás roupas para que não fiquemos nus e teto sobre nossas cabeças. Bendito sejas tu, Ele nosso Deus, pois guias os passos da humanidade. Bendito sejas tu, Ele nosso Deus, pois guias os passos de todos os homens e mulheres. Bendito sejas tu, Ele nosso Deus, pois nos escolheste como teus servos, membros da aliança como antigo Israel. Ajuda-nos, Ele nosso Deus, a cumprir com os mandamentos da tua Torá. Não permitas que caiamos em erro. Ajuda-nos a suportar todas as dificuldades da vida. Não permitas que caiamos em desgraça, pobreza ou desgraça. Afasta-nos de nossas más inclinações e ajuda-nos a sempre escolher o que é justo e correto. Que sejamos sempre agradáveis aos teus olhos, para que nos salves. Não permitas que sejamos orgulhosos. Livra-nos de amigos traiçoeiros, maus vizinhos, colegas de trabalho perversos e de qualquer infortúnio que nos cause. Não permitas que tenhamos uma língua que fale contra outros, e nem que fale mal de nós. Livra-nos da calúnia. Não permitas que um acidente grave nos aconteça, que morramos repentinamente ou que fiquemos gravemente doentes. Abençoa-nos, nosso Deus, para que possamos conhecer a tua Torá e cumpri-la. Que os nossos descendentes e os descendentes de nossos descendentes sejam também os teus servos e membros da aliança. Que as nossas orações e súplicas te sejam agradáveis como ofertas. Abençoa-nos abundantemente, nosso Deus, para que tenhamos o suficiente para ajudar os outros. Não permitas que sejamos abusivos ou que acusemos injustamente alguém. Ajuda-nos a conviver bem tanto com os nossos irmãos quanto com aqueles que não te servem. Que sejamos um testemunho de tua grandeza e bondade para todas as nações. Guia-nos para sermos bons filhos para os nossos pais e bons pais para os nossos filhos. Ajuda-nos a agir com amor para com todas as pessoas sem exceção. Ajuda-nos a ser hospitaleiros, caridosos e solidários com os doentes, os necessitados, os deficientes e os que vivem na pobreza e todos os que precisam de ajuda. Concede-nos a tua ajuda, quer que passamos ou não. E não permitas que discriminemos entre mulheres e homens, entre nossa família e estranhos, entre aqueles que te adoram e aqueles que não te adoram, entre os que pertencem ao nosso grupo étnico e os estrangeiros. Tem misericórdia de nós e esquece os nossos erros, e perdoa as nossas falhas e ajuda-nos a melhorar. Não permitas que continuemos no caminho errado. Obrigado por tudo o que nos dás e pelo alimento que nunca nos falta, pela saúde e pela nossa família, pela oportunidade de te conhecer e te servir. Que Deus, como tu, Ele é o nosso Deus, o justo, o misericordioso, o amoroso Criador de tudo. Meus louvores são sempre para ti. Tu és santo, teu nome é santo. Ajuda-nos a santificar as nossas vidas diante de ti. Dá-nos sabedoria para tomarmos boas decisões. Abençoa o trabalho das nossas mãos para que o nosso esforço nos proporcione o necessário para viver. Ajuda-nos a prosperar e a viver em paz e felicidade com nossa família. Que nossos anos na terra sejam como as longas vidas dos patriarcas. Enche o mundo inteiro com a tua bondade e ajuda toda a humanidade a conhecer-te e a servir-te. Louvado sejas, Ele é o nosso Deus, para sempre. Amém. Bendito sejas tu, Ele é o nosso Deus, pois nos ordenaste de ler o Micrá. Amém. Nós temos aqui alguns comentários. Sábado de Shalom, Javier Benítez. Shalom, Shalom. Feliz Ramadán muçulmano. Feliz Ramadán.
no estamos peleados nosotros con nadie. Viva Israel y los judíos, pues sí. Shalom. Ok, então, vamos passar à nossa leitura da Parashat. Nesta ocasião, será a Parashat de Yeshayahu 34, 1 a 16. Chegai-vos nas ruas, ouvi, prestai atenção, povos, usa a terra e tudo o que nela há, o mundo e tudo o que dela procede. Porque o Senhor está irado contra todas as nações, furioso contra todos os seus exércitos. Ele os condenou, decretou e seriam massacrados. Os seus mortos serão lançados fora, ou dos seus cadáveres surgirá uma pestilência, os montes se derreterão como o seu sangue. Todo o exército dos seus será corrompido, os seus serão enrolados como um pergaminho, e todo o seu exército murchará, como folhas secas na videira, ou como figos secos na figueira. Porque a minha espada se embriagará nos céus, que descerá sobre Edom, sobre o povo que condenei. O Senhor tem uma espada, está saciada de sangue, untada de gordura, como o sangue de cordeiros e bodes, como a gordura dos rins de carneiros. Desculpa. Pois o Senhor tem sacrifícios em Bosra, uma grandeza matança na terra de Edom. Touros selvagens cairão como eles, novinhos como touros. Sua terra fica embriagada de sangue, e seu solo encharcado de gordura. Pois este é o dia de retribuição do Senhor, o ano de vindicação da causa de Zion. Seus rios se transformarão em piche, e seu pó em enxofre. Sua terra se tornará piche ardente. Não se apagará nem da noite, nem do dia, sua fumaça subirá continuamente. De geração em geração ficará em ruínas, ninguém jamais passará por ela novamente. Ourizos e corujas a possuirão, e corujas das torres e corvos habitarão nela. Ele medirá como a linha do caos e os pesos do vazio. Ela será chamada de ali não há reino, e seus nobres e todos os seus governantes serão como nada. Espinhos crescerão sobre seus palácios e urtigas e cardos sobre suas fortalezas. Será, um refúgio para chacais e um abrigo para avestruzes. Animais selvagens do deserto se encontrarão com hienas, e o bode selvagem clamará por sua companheira. A coruja também encontrará ali repouso e um lugar para descansar. Ali a serpente flecha venenosa fará seu ninho e porá seus ovos. Ela os chocará e os cobrirá em sua sombra. Abutres também se reunirão ali, e cada um com sua companheira. Busquem e leiam no livro do Senhor, e nenhum deles faltará, nenhum ficará sem sua companheira. Pois a boca do Senhor ordenou, e o seu espírito os reuniu. Ele repartiu a terra entre eles por sorteio, e a sua mão a dividiu como a corda de medir. Eles a possuirão para sempre como herança, e nela habitarão de geração em geração. Bendito sejas tu, Ele é o nosso Deus, pois nos ordenaste de ler o Mikra. Amém. Nós temos aqui alguns comentários. Shalom, olá, Shabbat Shalom para você também. Nós temos aqui hola, dice, ok, Alex Sasori Sánchez. Hola, una pregunta, ¿es usted israelí? No, yo soy mexicano, y nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con el Estado de Israel ni con su población. Nosotros somos ebionitas. No entiendo qué idioma habla, es portugués.
el servicio de hoy es en portugués. Si quieres escuchar este mismo servicio en español, el martes a las 8 de la mañana estaremos en un en vivo. ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias. Alessandra Flavio da Silva, a paz. Bom dia. Bom dia para você também. Amém. Ok, agora vamos passar a Derashá Isaías 34, 1 a 17. É a explicação. Escutem todos os povos e prestem atenção, todas as nações, que a terra usa e tudo o que nela há, porque quando Isaías leva sua voz, no capítulo 34, ele não está falando apenas de um castigo antigo ou de uma terra distante, ele está falando, ouviu, de uma lei espiritual que permeia a história e também o nosso interior. Aproximem-se nações para ouvir, povos escutem. Diz o profeta, e esse chamado continua a ressoar hoje em meio ao ruído e à correria e à ansiedade moderna que nos faz viver sem ouvir a Deus ou nossa própria alma. Isaías anuncia o dia da indignação de Adonai contra as nações, não como um Deus caprichoso, mas como um juiz fiel, que eleva a sério o mal, a violência e o orgulho humano. Já havíamos sido advertidos na Torá, a vingança e a retribuição me pertencem, o diz o Deuteronômio, não porque o Eterno se deleite com a destruição, mas porque a desordem moral tem consequências reais. Gênesis nos mostra que quando a violência assolou a terra nos dias de Noé, a própria criação gemeu. Enoque fala de como os atos de injustiça pesam sobre o mundo até clamarem por justiça. Isaías 34 ecoa essa mesma lógica. A terra está encharcada de sangue porque primeiro foi encharcada de injustiça. O profeta menciona Edom como um símbolo não apenas como uma nação histórica, mas como um arquetipo do orgulho que se levanta contra o propósito de Deus. Obadias já havia dito que Edom caiu por causa do orgulho de seu coração, e aqui Isaías descreve sua desolação com imagens impactantes. A terra transformada em enxofre, ou porque em fogo e ruínas habitadas por animais selvagens. Espiritualmente, isso é arrepiante, porque nos mostra o que acontece quando uma alma se fecha completamente à corrosão. Ben Sira ensina que o orgulho é a raiz de todo pecado. A sabedoria de Salomão acrescenta que a injustiça obscurece a mente e desfigura o coração. Psicologicamente, vemos isso todos os dias quando uma pessoa vive anos negando sua responsabilidade, justificando seu mal, projetando sua culpa nos outros e seu mundo interior acaba se assemelhando a Edom. Uma paisagem árida, repleta de ruínas emocionais, onde a alegria não mais habita, mas sim o ressentimento, a paranoia e a solidão. Isaías não descreve a devastação por curiosidade mórbida, mas é para abalar as consciências. A espada do Senhor está cheia de sangue. Diz ele, usando uma linguagem forte para nos dizer que o mal não fica impune. Jeremias e Ezequiel repetirão esta verdade. O Eterno não se alegra com a morte do ímpio, mas sim com seu arrependimento e sua vida. Mas quando não há volta, quando a injustiça é sistematicamente rejeitada, o resultado é a desintegração. Em termos da vida moderna, isso se refere a sistemas, empresas, ideologias e até mesmo famílias que são construídas sobre a exploração, a mentira ou negação do outro. Elas podem prosperar por um tempo, mas interiormente já estão em processo de colapso. Amós denunciou isso contra o próprio Israel. Ritos religiosos sem justiça social produzem uma espiritualidade vazia que termina em ruína. Contudo, o capítulo não termina em desespero, e aqui reside uma das mais profundas joias para a cura da alma.
Isaías diz, procurai no livro do Senhor e lei, nenhuma destas coisas faltará. É um convite para retornar à palavra como um espaço para a reorganização interior. O mesmo Deus que julga é o Deus que nomeia, que dá lugar, que atribui herança até mesmo às criaturas do deserto. Há uma ordem que permanece. Os salmos nos lembram que a Torá restaura a alma e Josué foi exortado a meditar nela dia e noite para verdadeiramente prosperar. De uma perspectiva psicológica e espiritual, isso nos ensina que a cura começa quando paramos de fugir da verdade e ousamos encará-la com Deus. As escrituras funcionam como um espelho e um remédio, revelam o que está quebrado e, ao mesmo tempo, oferecem o caminho para a restauração. Até mesmo os evangelhos ressoam com Isaías 34. Jesus fala do julgamento não como uma ameaça vazia, mas como uma advertência amorosa. Pelos seus frutos os reconhecereis. Quando uma vida produz destruição constante, algo precisa ser confrontado. E, no entanto, o próprio Jesus chora por Jerusalém e anseia reunir seus filhos. A carta de Tiago traz isso para a realidade, a fé que não transforma o comportamento é morta. Não se trata de medo paralisante, mas de responsabilidade espiritual. Apocalipse usa linguagem profética para dizer que a Babilônia caiu porque corrompeu a terra, mas também mostra o novo céu e uma nova terra para aqueles que perseveram na verdade. Isaías 34, lido dessa forma, torna-se um chamado urgente e compassivo. Examine seu e dom interior, suas áreas endurecidas e os hábitos de auto-engano. Pergunte a si mesmo em que ruínas você está habitando e em que incêndios você acendeu com palavras, decisões ou silêncios. Mas não pare por aí. Lembre-se de que o mesmo Deus que transforma a terra orgulhosa em deserto é aquele que no capítulo seguinte promete que o deserto florescerá. A disciplina divina não é um fim, mas o limiar para uma cura mais profunda. Como diz Baruch, quando retornamos ao Altíssimo de todo o coração, Ele restaura-nos a alegria. Que esta revelação não nos deixe com medo, mas com reverência madura e um desejo sincero de ordenar nossas vidas, curar nossas almas e caminhar humildemente diante daquele que julga com justiça e ama com fidelidade eterna. Ken Yehi Ratson. Até aqui foi a nossa leitura da Parashá e a explicação de Rashá, depois da Parashá. Nós temos aqui Enrique Torres. Hola, soy nuevo. Bienvenido, Enrique. El servicio de hoy es en portugués. Bienvenido. Y si quieres escuchar este mismo en español, el martes a las 8 de la mañana tenemos el en vivo, la repetición de este, pero en español. Nós temos aqui mais comentários. Nós temos aqui, glória a Deus, amém. Por supuesto, Palestina grátis. Ok. And so, Sandrine, hi, shalom. This is Gas. I don't understand your reference. Allahu Akbar. Él es judío, no musulmán. Ok, yo tengo ascendencia judía. Ok, ¿en qué idioma está esto? He's Jewish, not Muslim. Okay, I am a descendant from Sephardic Jewish, but this faith is not Jewish. We are Ebionites. Ok, amém. Jesus, o Messias, é tudo o que necessitamos. Sim, nós necessitamos do Messias, precisamos de a Torá. Ok, agora vamos passar a nossa seguinte rezo, a oração de Modeh Ani.
Agradeço-te todas as manhãs, Ele é o nosso Deus, porque me abençoares com mais um dia de vida. Agradeço-te pelas roupas que colocas em meu corpo para que eu não sinta frio, Deus sempre cuidas de mim. Agradeço-te todas as manhãs pela luz e pelo fato de estar vivo. Agradeço-te pelo pão que colocas em minha casa para que eu não tenha fome e para que eu não conheça o dor. Agradeço-te pelos meus incontáveis sorrisos, pelas minhas habilidades e minhas experiências. Quero que saibas que sou sempre grato. Louvarei o teu poderoso nome, Ele é o nosso Deus. Entrego-te a minha vida, e o meu coração e a minha gratidão. Agradeço-te todas as manhãs pela minha força, pelo meu pai e pela minha mãe. Agradeço-te pela chuva que cai sobre os meus campos e pelos meus entes queridos. Louvado seja Ele, o nosso Deus, para sempre. Amém. Shbadulek. Ok. Sutaus Kovdish. Ok. Sutaus Kovdish. I'm sorry, I don't understand. I don't speak Russian or Ukrainian. Ok, agora vamos passar ao nosso seguinte salmo. É o segundo salmo deste serviço religioso e isso será o salmo número 15. Habitará em tua casa, quem repousará em teu santo monte, quem caminha reto, fala a verdade e traz a justiça no coração. Quem não fere o próximo com a língua, nem vende o justo por interesse, quem não se alegra com a mentira, mas ama o que é puro diante de ti. Tu és está toda em tuas mãos, sempre contigo, firme não vacilo, pois tua face é luz no meu viver. Eu bendirei o Senhor que me aconselha. Até de noite fala ao meu íntimo. Tenho o Senhor sempre à minha frente, Ele é meu apoio, eu não cairei. Meu coração exulta em tua presença. Minha alma canta, amor em tua paz.
descansa. Agora, nós temos aqui, ok, Sutauskov diz, Privyet, Umar Narimbekov, Privyet. Ok, agora vamos passar à nossa segunda leitura da Parashá de hoje. Bendito sejas tu, ele é nosso Deus, que nos ordenaste de ler o Mikra. Amém. Parashá Mordecai, Zez, 1 a 56. Saindo daí, voltou para sua cidade natal, seguido pelos seus discípulos. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos se admiravam do que ele dizia. De onde veio esse conhecimento? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? São tantos sinais que ele realiza. E não é este o carpinteiro, filho de Miriam, irmão de Tiago, José, Judá e Simeão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E se escandalizaram com ele. Mas Jesus diz, o profeta não é desprezado senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pode realizar ali nenhum sinal e a não ser impor as mãos sobre alguns enfermos e curá-los. Admirado da incredulidade deles, percorreu as aldeias ensinando. Então Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. E ordenou-lhes que não levassem nada para a viagem, a não ser um bordão, nem pão, nem bolsa, nem dinheiro no cinto. Mas que calçassem as sandálias e não usassem 2 túnicas. Dize-lhes também, em qualquer casa em que entrarem, fique nela até saírem. E se alguma casa não os receberem, nem os ouvir, e ao saírem, sacudam o pó dos pés, como testemunho contra eles. Então eles sairão e pregarão o arrependimento ao povo. E expulsarão muitos demônios, e ungiram muitos enfermos com óleo e os curaram. O rei Oridos ouviu falar de Jesus, pois o seu nome já era bastante conhecido. Alguns diziam, João Batista ressuscitou dos mortos. Por isso que esses poderes atuam nele. Outros diziam, é Elias. Outros ainda diziam, é um profeta como os profetas. Mas, quando Herodão ouviu isso, disse, João, a quem eu decapitei, ressuscitou. Pois o próprio Herodão havia prendido João acorrentado na prisão por causa de Herodes, mulher de seu irmão Filipe. Porque ele havia se casado com ela. E João dizia a Herodão, não te é lícito ter a mulher do teu irmão. Herodes tramava matá-lo, mas não conseguia. Pois Herodão temia João, sabendo que ele é um homem justo e santo, e o protegia. E quando ouviu isso, ficou muito perplexo, mas ainda assim ouviu com prazer. E surgiu então uma ocasião oportuna. O Rebbe ofereceu um banquete em seu aniversário aos seus altos funcionários, aos tribunos e aos principais homens de Galileia. A filha de Herodias entrou e dançou agradando ao Rebbe. E aos que estavam com ele à mesa, o rei disse à moça, peça-me o que quiser e eu lhe darei. E jurou-lhe, tudo o que me pedir eu lhe darei até metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à sua mãe,
o que devo pedir? Ela respondeu, a cabeça de João Batista. Imediatamente voltou correndo ao rei e disse, quero que me dê agora mesmo a cabeça de João Batista num prato. O rei ficou profundamente aflito, mas, por causa do juramento e dos convidados, não quis negar-lhe o pedido. Imediatamente, o rei enviou um oficial com ordens para trazer a cabeça de João. O oficial foi e decapitou na prisão. Trouxe a cabeça num prato e a entregou à menina, a menina a entregou à sua mãe. Quando os discípulos de João souberam disso, viram, tomaram o corpo e o colocaram num túmulo. Os apóstolos voltaram a Jesus e lhe contaram tudo o que tinham feito e ensinado. E eles lhes dizem, venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Pois havia muita gente indo e vindo e eles nem sequer tinham tempo de comer. Então foram de barco para um lugar deserto onde estavam sozinhos. Mas muitos os viram partir e os reconheceram. E de todas as cidades correram a pé para lá e chegaram antes deles. Quando Jesus desembarcou, viu uma grande multidão e teve compaixão dela, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como já estava ficando tarde, seus discípulos aproximaram-se deles e disseram, este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Mande embora o povo para que possam ir aos campos e aldeias vizinhas e comprar algo para comer. Ele respondeu, demos-lhes vocês mesmos algo para comer. Eles responderam, porventura não podemos ir comprar 200 denários em pães e dar-lhes para comer. Ele lhes perguntou, quantos pães vocês têm? Vão ver. Quando descobriram, disseram, 5 e 2 peixes. Então, ele ordenou que todo o povo se sentasse em grupos na grama verde. Assim, eles se sentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, Jesus olhou para o céu, deu graças e partiu os pães. Depois entregou-os aos seus discípulos para que os distribuíssem ao povo. Repartiu também os 2 peixes entre todos. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe. Os que comeram os pães eram cerca de 5.000 homens. Imediatamente, Jesus fez como que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Depois de despedir a multidão, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do lago e Jesus estava sozinho em terra. Quando viram que estava fazendo força nos remos porque o vento soprava contra eles, por volta da 4ª vigília da noite, ele veio em direção a eles, andando sobre o mar, e pretendia passar por eles. Mas quando o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e gritaram, pois todos o viram e ficaram aterrorizados. Mas ele imediatamente lhes falou e disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Então entrou no barco como eles e o vento cessou. Eles ficaram completamente perplexos, pois não haviam entendido o significado dos pais, seus corações estavam endurecidos. Depois de atravessarem o mar, chegaram à terra de Ginosa e ancoraram o barco. Mas quando saíram do barco, as pessoas imediatamente o reconheceram e correram por toda aquela região e começaram a levar os enfermos em enteiras para onde quer que o vissem que ele estava. Por onde quer que ele fosse em aldeias, cidades ou no campo, colocávamos doentes nas praças e lhes suplicavam que os deixasse tocar aos menos na orla do seu manto. E todos os que o tocavam ficavam curados. Bendito sejas tu, nosso Deus, porque nos ordenaste de ler o Micrá. Amém. Agora,
Nós temos aqui alguns comentários. Hell na Free Palestine, ok. Y este indio judío, bueno, yo no tengo nada que ver con la India. Ramadán Karem, viva Israel, ok. Ok, graças por seus comentários. Obrigado pelos seus comentários. Ok, agora vamos passar a Derashá, a explicação, de Marcos capítulo 6, versículos 1 a 56. Hoje abordamos o capítulo 6 de Marcos como alguém que entra numa casa familiar, mas descobre novas rachaduras nas paredes e janelas que se abrem para paisagens antes invisíveis. Tudo começa com Jesus retornando à sua cidade natal, Nazaré, o lugar onde é conhecido pelo nome, pela profissão e pela família. Não é este o carpinteiro, filho de Miriam? Perguntam. E aqui Marcos nos oferece uma verdade incômoda e profundamente humana. A familiaridade pode se tornar uma forma de cegueira espiritual. Desde o Gênesis sabemos que os seres humanos tendem a classificar, a rotular. Adão nomeia, mas também limita com seus nomes. Psicologicamente, isso continua acontecendo hoje, quando achamos que sabemos quem alguém é, paramos de ouvi-lo. Nazaré não rejeita Jesus por ignorância, mas por um excesso de familiaridade. Jesus não se encaixa na imagem que eles precisam para se sentirem seguros. Por isso, Marcos diz que ele não pode realizar muitos milagres aí. Não é por falta de poder, mas porque a incredulidade cria um ambiente interno onde a graça não encontra espaço. Provérbios já advertia que o tolo se julga sábios aos seus próprios olhos. E Ben-Sira ensina que um coração endurecido se torna incapaz de aprender. Historicamente, Nazaré era uma pequena vila sem prestígio, sem vestígios arqueológicos de poder ou culto importante. Que um mestre importante surgisse dali era para muitos quase ofensivo. Mas isso revela uma constante bíblica. Adonai escolhe os pequenos. De Davi, mais novo de seus irmãos, em 1 Samuel, a Judite, uma viúva sem exército que derrota o opressor, a eleição divina desarma nossas hierarquias. Em termos linguísticos, Marcos usa um verbo forte para descrever o escândalo de Nazaré. Eles tropeçam nele. Não é que eles não entendam, é que resistem a Deus por romper com sua estrutura mental. Então Jesus envia os 12 de dois em dois, sem sacola, sem pão, sem dinheiro. Aqui encontramos uma ética radical e incômoda à vida moderna. A missão nasce da confiança, não do controle. Deuteronômio ensina que o ser humano não vive só de pão, e a sabedoria de Salomão nos lembra que a providência divina educa o coração. Psicologicamente, esse envio confronta nossa ansiedade contemporânea, essa necessidade de ter tudo planejado antes de dar um passo. Jesus não promove a irresponsabilidades, mas uma pedagogia do desapego. Ele diz: fiquem onde forem bem-vindos e, se não forem, sacudam a poeira. Isso não é ressentimento, é purificação da alma. Existem lugares, relacionamentos e ambientes onde não estão prontos para receber a verdade e a permanecer neles pode adoecer o espírito. Hoje diríamos, aprendam a estabelecer limites sem perder a paz. Marcos nos mostra que os discípulos proclamam o arrependimento, expulsam demônios e curam os enfermos. Esses não são apenas fenômenos sobrenaturais. Em um sentido espiritual e psicológico, os demônios representam forças desumanizadoras. Culpa paralisante, medo, ódio, vícios. Tiago, o irmão de Jesus, dirá
que a fé autêntica se manifesta em obras que restauram a vida. A unção com óleo é uma prática conhecida no mundo antigo e documentada arqueologicamente. Era tanto medicinal quanto simbólica. Curava o corpo e afirmava a dignidade do doente. A narrativa toma um rumo sombrio quando Herodes e a morte de João Batista. E aqui Marcos nos oferece um retrato do poder corrupto. Herodes teme João porque sabe que ele é justo, mas não ousa mudar. Ele vive dividido, preso entre sua consciência e sua imagem pública. Herodias personifica o ressentimento que não suporta a verdade e a dança da jovem se torna moeda e troca para uma exclusão injusta. Do ponto de vista ético, este episódio nos alerta para o fato de que quando a verdade é silenciada para proteger o ego ou o status, a violência cresce. Psicologicamente, Herodes é o exemplo de alguém que ouve a verdade, mas não a assimila, por isso vive em constante inquietação. Joe já havia dito que uma consciência culpada não oferece descanso, e os salmos afirmam que a integridade traz segurança mesmo na adversidade. Após a morte de João, os discípulos retornaram cansados e Jesus os convida a descansar. Este detalhe é profundamente pastoral. O descanso também é sagrado. Em Éxodo, o sábado não é um luxo, mas é uma necessidade espiritual. Contudo, a multidão os segue, e Jesus, ao vê-los, sente compaixão, porque eles eram como ovelhas sem pastor. Aqui Marcos se conecta com Números e Ezequiel, onde a ausência de uma liderança fiel deixa o povo vulnerável. Jesus ensina e depois alimenta. A multiplicação dos pães não é mágica, é uma revelação do reino. Compartilhar o pouco que há rompe com a lógica da escassez. Arqueologicamente, sabemos que essas áreas ao redor do lago eram locais de trânsito e pobreza. Alimentá-los, ali é um ato político e espiritual. Da perspectiva da psicologia comunitária, compartilhar cria laços, reduz o medo e restaura a esperança. Quando Jesus caminha sobre o mar, Marcos enfatiza que os discípulos estavam aterrorizados porque não haviam compreendido a profecia dos pais e seus corações estavam endurecidos. O mar, na Bíblia, simboliza o caos. Gênesis nos conta que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aqui Jesus caminha sobre elas, revelando que o caos não tem a palavra final. Mas o medo persiste quando não há compreensão interior. Hoje muitos vivem cercados por sinais de cuidado e ainda assim são combinados pela ansiedade. A cura da alma vem da lembrança, da recordação agradecida do que já vivemos e experimentamos com Deus. O capítulo termina com curas em massa em Genesaret. As pessoas tocam a orla da sua veste e são curadas. Linguisticamente, orla remete às franjas do talit mencionado em Números como um lembrete dos mandamentos. Não é superstição tocar a orla e tocar a fidelidade de Deus encarnada em sua vida justa. Espiritualmente, isso nos ensina que a cura acontece quando nos aproximamos com humildade e confiança, não quando exigimos explicações perfeitas. Marcos 6 nos deixa com uma pergunta instigante. Quem é Jehoshua, Jesus, para nós hoje? O carpinteiro familiar a quem já não damos ouvidos? Ou aquele enviado para nos perturbar? Ética, moral e espiritualmente, este capítulo nos convida a examinar nossa abertura, nossa relação com o poder e como descansamos, compartilhamos e confiamos. Que não se diga de nós que a familiaridade nos roubou a capacidade de nos maravilharmos e nem que o medo endureceu nossos corações. Que possamos aprender a ouvir, a nos desapegar, a caminhar mesmo sobre as nossas águas turbulentas, sabendo que o Eterno continua a passar a dizer,
Como diz então, coragem, sou eu, não tenho medo. Ken Yehi Ratson. Nós temos aqui que asco vive el cristianismo, ok, pues bien por ti. Nosotros no somos ni cristianos ni judíos. Alfredo Sampaio, viva Israel fora Hamas. Ok, muito obrigado pelo teu comentário. Agora, vamos passar à nossa última oração. Bendito sejas tu, nosso Deus, pois nos amaste tanto que nos deste a vida e a oportunidade de te conhecer e adorar. Ajuda-nos a concentrar nossos pensamentos e ações em teus mandamentos ao longo do dia. Prolonga nossas vidas cada dia para que possamos continuar a te adorar. Tudo o que prometeste se cumpriu. Só tu profetizas e cumpres. Continua a nos dar vida para que nós possamos ver o cumprimento de todas tuas promessas. Guia-nos acima daqueles que desejam nos prejudicar e ajuda-nos a superar os obstáculos da vida. Vinga aqueles que sofrem por causa das pessoas más e ajuda-os a superar os problemas. Realiza milagres diante de nossos olhos e salva-nos em todos os momentos. Reina sobre minha família, pois só tu tens o direito de reinar sobre a humanidade e só tu nos governas com justiça e misericórdia. Protege-nos dos golpes dos nossos inimigos, das doenças, da guerra e de tudo que possa nos causar sofrimento ou morte. Não permitas que passemos fome ou caiamos na pobreza. Concede-nos um descanso tranquilo esta noite e abençoa-nos com a oportunidade de acordar cedo amanhã. Louvado sejas tu, nosso Deus, para sempre. Amém. Agora, vamos passar ao nosso salmo final. Isso será o salmo número 16. Guarda-me, Deus, em ti repousa minha vida. Digo a ti, tu és meu Senhor, nada é bom longe de ti. Os outros deuses correm vazios, não seguirei seus ritos frios. Tu és minha raça, minha parte, meu cálice. Tu és a porção da minha vida, minha sorte está em tuas mãos. Bela é a terra que me confias. Caiu-me a linha em bons campos. Bendigo Deus que me aconselha, mesmo à noite meu coração escuta. Tu és minha raça, minha parte, meu cálice. Tu és
Então, nós temos aqui alguns comentários, saudações. Sombra furtiva, tienes cara de pan. ¿Te refieres al Partido Político de México? No, no voto por ellos ni por nadie. O de que como pan, no puedo comer mucho pan ni tortillas por salud. Así que no sé exactamente a qué te refieres. ¿Tienes más suerte en los casinos? No, ojalá fuera así, pero no es así. ¿Recibes un trato especial en los bancos? Tampoco. Honestamente, ningún banco me daría un préstamo grande porque no soy una persona de dinero. Chris H, Jesus is Lord. Okay, we believe in Jesus too. Semitayahu Bineo Hassan, Fake Israel. Okay, I really don't understand your comment. Profeta de Noyado, também eu não compreendo. Judeus de Israel, 48, não reconhecem judaizados do Brasil. Ok, você não precisa de um reconhecimento de Israel. Se você cumpre com a Torá, se você fez tudo o que você tem que fazer como membro do pacto com o antigo Israel, isso é tudo. Você não precisa de um reconhecimento das outras pessoas. Shalom. Ok. Então, amém. Luciana. Ok, isso foi tudo com o Salmo. Vamos passar à nossa berachá final. עליון יברך וישמור אתכם כולכם, יאיר עליון פניו עליכם ויחונכם, יישא עליון עליכם, צילו וייתן לכם שלום, amém. Muito obrigado por se juntarem a nós. Este serviço religioso é na leitura da porção da Haftarah. Lembramos que o próximo Rosh Chodesh Abib será em 18 de março de 2026. Nesse dia, somos convidados a celebrar tocando o shofar, compartilhando uma refeição especial e recitando a oração Musaf. Além do Rosh Chodesh, também celebraremos Rosh Hashanah, o Ano Novo Evionita, nesse dia. E comeremos mazás com mel e desejaremos uns aos outros El Shana Tová Umetuká. E também, o próximo 2 e 3 de março, nós celebraremos a festa de Purim. Convidamos você a se inscrever em nossos canais de mídia social para ficar por dentro de todos os nossos cultos religiosos. Este culto é transmitido simultaneamente em diversas plataformas. Encorajamos você a assistir ao nosso conteúdo gravado, curtir, comentar e compartilhar. Se você deseja nos apoiar com uma donação, pode fazê-la para a conta bancária listada em nossas informações da conta ou entrar em contato conosco diretamente por mensagem para saber mais sobre as diferentes maneiras de nos apoiar. Convido você a se juntar a nós todos os sábados, 8 horas, horário do México, para nossos cultos religiosos dedicados ao Criador. Garanto que sua semana ganhará uma nova dimensão após participar de nossos cultos. Deixe-me fazer algumas perguntas. Se você pudesse mudar sua vida, você mudaria? Você quer agradar ao seu Criador? E você quer conhecer o plano que de Deus para você? Você aspira a uma vida mais rica e feliz? Você deseja o bem-estar para sua família? E tudo está a seu alcance se você se aproximar de Deus. É por isso que convido você a se juntar a mim todos os sábados às 8 horas da manhã para o culto. Nossa comunidade evionita é formada por pessoas de diversas origens, religiões e classes sociais. Na verdade, você não precisa renunciar à sua fé ou sua religião para estar conosco todos os sábados. Aqui todos são bem-vindos. Pessoalmente, quero compartilhar com você o que eu descobri ao longo dos anos do estudo bíblico, como isso mudou a minha vida e como pode mudar a sua também.
Não importa o tamanho do problema, Deus está sempre pronto para nos acolher de volta e eu estou disposto a ajudá-lo a retornar a Ele. Lembre-se de que todos somos criaturas de Deus e vivemos no mesmo mundo. Portanto, nenhum de nós é adversário ou inimigo, todos somos irmãos e irmãs. Como diz o Mestre Jesus. Que Deus abençoe e proteja a todos. Shabbat Shalom e Shavuot Tov.